era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse a esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Podem tomar vosso assento. Diga assim: fazer missões independe das circunstâncias. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, a lepra era uma doença mais temida daquela época. Algumas forma mais extrema, contagiosa, e em muitos casos incurável. Não havia cura naquele tempo. A medicina não curava a lepra naquela época. E em suas piores formas, era forçado a abandonar a cidade e, em muitos casos, levava à morte. Diz que a lepra de Naamã, ela estava ainda nos seus estágios, que ele ainda estava ainda no convívio com a família. Mas em muitos casos tinha que ficar afastado da família por quarentena. Nós vimos isso no período, 2 anos atrás, foi muito falado em quarentena, né? Alguém ficar afastado, porque a lepra naquela época era muito contagiosa. E aqui nos conta que a Síria era um país vizinho de Israel. Se olhar no mapa, é muito próximo. Mas não tinha convivência amigável com Israel. No governo de Davi, no reino de Davi, a Síria pagava tributos para Israel. Mas nos dias do profeta Eliseu, a Síria estava crescendo, estava em ascensão e em poder, e realizava frequentemente ataques a Israel. E muitas das vezes desses ataques os cativos de Israel eram levados para a Síria após algumas incursões bem sucedidas. Levava alguém cativo. E desta aqui, nesse texto, fala dessa menina, essa pré-adolescente, que foi levada cativa para a Síria, para habitar na casa de Naamã. Essa menina, ela não foi querendo ir. Alguém que se dispôs a ir para a casa daquele homem, de Naamã, mas ela foi levada cativa. Ela foi para aquela cidade, para aquele país, saindo do seu país, indo para outro, levada como escrava. Ela não tinha direito a salários. Ela simplesmente ia trabalhar na casa daquele senhor sem receber nada. E observamos que a esperança deste homem estava na menina que foi capturada, não sabendo Naamã que a sua cura dependia desta menina. Essa menina, ela foi levada, não tem nome, é anônima. O texto não diz de qual tribo ela pertencia.
ela simplesmente foi levada para aquele país. O que nós aprendemos que Deus, Ele cria circunstâncias para alcançar alguém. Quem levou aquela menina para lá não foi o inimigo. Quem levou aquela menina para aquele lugar foi o próprio Deus. Foi Deus que criou essa circunstância para levar aquela menina. Deus permitiu que ela fosse levada para habitar naquele país. Ela poderia ir para qualquer lugar, ir para um harém ou ir para um presídio, não. Mas ela foi exatamente para a casa de Naamã. Ele disse: essa menina, ela vai morar na minha casa, ela vai ajudar a minha esposa. Então Naamã levou ela, quando chegou ali, já não sabendo ele, que estava sendo direcionado por Deus para levar para a sua casa. Porque Deus, Ele não trabalha com acaso. Deus, Ele trabalha com propósito. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E o propósito que Deus aconteceu na vida da menina, porque Deus tinha algo a ser realizado através dela. Bendito seja Deus. Ali Deus precisava de alguém que falasse dele. Deus precisava de uma pessoa que fosse falar quem era Deus, quem era o Senhor. O povo era pagão, era um povo pagão, até porque o Deus que ele adorava é o Deus Rimon, é um Deus pagão. Então Deus precisava que naquele lugar alguém falasse quem era Deus, quem era o Deus de Israel. E ela foi, essa menina, aqui, trata aqui que nós aprendemos a importância de alguém ser usado por Deus. Voltando, como ela era anônima, observando que o nome de alguém, ele fala de valor, o nome fala de influência, o nome fala de prestígio, fala de autoridade, e a responsabilidade da pessoa. O nome tem tudo a ver com isso. Para os povos primitivos, o nome não era apenas o que distinguia de uma pessoa da outra, mas era também uma parte essencial dela própria. A Bíblia mostra que o nome das pessoas é aquilo que elas são. No entanto, a menina levada, presa pela tropa de Naamã para ser escrava na Síria, não teve o seu nome citado, e nem qual a família ela vinha. Essa menina foi levada, como eu falei, para trabalhar. Poderia ter encontrado na casa de um leproso. Aonde ela foi parar? Foi parar na casa de um leproso. A Bíblia não cita, mas mostra o nome desse homem. Não cita o nome dela, mas cita o nome de Naamã. A menina não foi convidada para trabalhar na casa dele, mas foi levada cativa, prisioneira, escrava, sem direito, como falei, nem salário nem férias. Mesmo sem nome, escravizada, dá um exemplo para nós, um exemplo extraordinário de amor a Deus. Essa menina, ela nos dá um exemplo de amor a Deus. Fez menção do profeta Eliseu, homem de Deus. Tudo que Deus queria é que alguém falasse. O que nós vimos, amados? Essa menina estava longe da sua família, da sua parentela. Alguns dizem que os pais dela foram mortos. Ela é levada para um país estranho, para o meio de um povo pagão, na casa de um leproso. E essa menina agora fala de Deus. Ela não levou, não deixou ser embriagada pelo ressentimento, ela deixou de ser levada pelo ódio, não. Deus conhecia essa menina. Deus conhecia o que estava no coração dela, para permitir que ela fosse levada para aquele lugar, porque Ele tinha um propósito através dela. Ela estava vulnerável, porque longe da família.
tinha perdido como foi o controle da sua vida, porque um adolescente era direcionada pelos pais e agora estava sendo criada por alguém, um povo estranho, inimigo do povo de Israel. E ela tinha muito bem para algo não falar, mas ela não tinha algo para esconder de Deus. Muitas das vezes nós somos falar, testificar de Deus por aquilo que Ele fez por nós. E muitas vezes a pessoa está enferma, Deus poderia ter curado ele vai orar para alguém para Deus curar. Porque Deus fala. O que nós aprendemos? Falando de Deus não por aquilo que Ele faz por nós, mas por aquilo que Deus Ele é. E aquela menina falou quem era Deus. Ela não foi preocupar com a situação. Por que Deus me trouxe para esse lugar? Por que eu estou num lugar estranho? Eu estou no meio de um povo pagão, na casa de um leproso. Ela não se preocupou, mas ela sabia que o Deus que ela servia, ela conhecia o Deus que seus pais haviam ensinado. Ela conhecia que era o Deus de Eliseu, os milagres que Deus tinha operado através de Eliseu. E aqui eu aprendo algo interessante, meus amados, a importância que nós temos de falar de Deus para os nossos filhos, a importância que nós temos de educar os nossos filhos, testificando os milagres que Deus opera, testificando quem é o Deus da nossa vida, testificando daquilo que é o Senhor, porque não importa o lugar que nós estivermos, não importa é testificar de Deus que nós servimos. Bendito seja Deus. Ela fala para a senhora, sua patroa, e diz quem era Deus. Aquela interessante, quando nós lemos aqui o texto, diz, e levou uma menina. Aqui era mais uma, no meio dos demais, uma menina. Mas quando diz que ela falou para a mulher de Naamã, sobre Eliseu, a menina, agora já tem um referencial, era a única menina, não tinha mais outra, era ela sozinha, testificando de quem era o Deus de Israel. O Deus que a menina disse que poderia curar Naamã é o mesmo que havia permitido a sua terra ser invadida. Ela está testificando um Deus que ia ter permitido acontecer isso. E ela e os seus pais mortos e ela sequestrada. Mas isso não diminuiu a sua confiança em Deus e ela pôde se tornar um instrumento de cura na vida de Naamã. Nós podemos nos tornar um instrumento de Deus para a vida de alguém. Basta que nós falamos quem é Deus. Não é tocar em religião de obedecer, não. É dizer o que Jesus faz. Quem é o Senhor Jesus. O que Ele tem feito na sua vida. O que foi que Jesus já fez. E simplesmente você testificar o que Jesus você fez na sua vida, você já está pregando o Evangelho do Senhor. Você já está dizendo o que Deus pode fazer. Então se tornou um instrumento de cura na vida de Naamã. Quando Naamã, ele chega agora, ele deu crédito à palavra da menina. Ele acreditou na fala da menina. E ele foi logo falar com o rei da Síria, Ben-Hadad. E o Ben-Hadad agora escreve uma carta para o rei de Israel em Samaria. Já estava ainda ali as 10 tribos, a filha dividida. Nesse tempo estava sendo o rei de Israel, Jeorão, filho de Acabe, que estava reinando. E agora ele escreve uma carta, porque no costume da Síria, os profetas, ele era submisso ao rei. Tudo que o rei mandava. Israel não, porque quem mandava era Deus. O rei que tinha medo de um profeta ia falar para ele. Na cultura síria era diferente da cultura de Israel. E ele agora escreve uma carta para o rei de Israel, endereçada a Jorão. Quando ele chega lá em Samaria, que ele entrega a carta para o rei, dizendo que o rei chegou na mão em Samaria, dizendo que ele queria ser curado. Falou para o rei que ele queria ser curado. E o rei de Israel ficou desesperado, porque ele não entendeu. Naquele dia, com a Síria, estava oprimindo todas as nações, inclusive Israel, tinha um exército muito poderoso, a Síria naquele tempo. E o rei de Israel,
ele acreditou que ele estava apenas buscando um pretexto para declarar guerra contra Israel, contra a nação de Israel. E ele não acreditou na sinceridade de Naamã. Também não acreditou que Deus poderia realizar milagre pretendido. Ele não acreditou. A fé que Deus encontrou no coração do rei de Israel, de Joram, ele encontrou no coração da menina. Aleluia, aleluia. A menina tinha fé, mas ele não tinha. E quando Deus olha para o nosso coração, o que ele encontra? O que ele pode encontrar no seu coração? Ele vai encontrar fé, ele vai encontrar amor, porque no coração daquela menina tinha fé e tinha amor. Tinha fé e tinha amor. A fé que nós aprendemos aqui daquela menina, para ela era do conhecimento que ela tinha de Deus. Porque muitas vezes na fé ela aparece escrita e a pessoa fala de crer, mas aqui, essa fé aqui é tanto do que no milagre como no conhecimento. Saber quem era Deus, conhecer quem era Deus. Você conhece o Deus que você serve? E quando você conhece, você testifica, porque você crê que ele pode operar o milagre. Então, no coração daquela menina, ele acreditava que Deus podia operar o milagre. Jesus sempre repreendeu as pessoas que ele demonstrava a falta de fé. Jesus sempre chamava de tímido, porque não tem fé. Ele quer que acreditamos em Deus e na sua palavra. Deus quer que nós acreditamos nele e na sua palavra. Aqui encontramos a primeira missionária de missões mundiais, essa menina. Aquela menina atravessou a fronteira e falou do Senhor a um estrangeiro. Tudo aconteceu de modo assim incomum, né? É possível que uma pessoa mais velha do que ela, ou até mesmo o profeta, agisse de outra forma. Que foi citado aqui nessa noite, que Jonas não quis pregar o evangelho para Nínive. Ele recusou. Mas essa menina, ela não tinha o sentimento que tinha Jonas. O sentimento dela era de testificar e mostrar que era o Deus de Israel. Mas aqui, amados, mas a honra de ter sido a primeira missionária ficou com a pequenina escrava. Observe que o texto, quando chama a atenção, chama para dois personagens, para Eliseu e para Naamã. E a menina, como é anônima, não tem nome. Mas quando a gente olha na luz do texto, aqui a menina, ela foi um instrumento nas mãos do Senhor. A união destes dois homens, um de poder como um militar e o outro com o poder divino. O poder natural, o homem que tinha o poder natural, como um chefe do exército, encontrar com um homem que tinha autoridade de Deus. Quem fez o céu? A menina. A menina foi o instrumento de um encontro desses dois homens. Quando ele chega lá na casa do rei, ele não acreditava em Deus. Ele veio com a fé através da menina. E aqui nós observamos que esta menina, ela conhecia Deus, estava escrava, ela não se preocupou com a religião dele. Ela aqui não estava falando de religião, ou que tinha tantos preconceitos. Não, ela deixou tudo isso de lado e testificou do Deus de Israel. Ao longo dos séculos, criamos a ideia errada de que a obra de evangelismo e missões deve ser levada a cabo apenas por pessoas especializadas, né? É a pessoa que tem um conhecimento, que é vocacionada, que faz um curso. Isso é muito importante. Que faz um seminário, é muito importante. E viaja até para outros países para levar a palavra. Mas aqui, ao que nós aprendemos, é que todos nós temos a oportunidade de fazer missões. Todos nós podemos testificar de quem é Deus, de quem é o Senhor.
Aqui o testemunho dessa menina, de testificar, ela mudou a história de um homem. Ela mudou a história de um general. Ela mudou a história, a vida daquele homem. Porque através dela, ela foi alcançada. A grande lição que nós aprendemos da história dessa menina foi que ela demonstrou a fé e demonstrou o amor. Só faz missões quem tem fé e quem tem amor. Se você não tiver amor pelas almas, você não vai falar do amor de Jesus. Mas quando você tem uma fé como conhecimento e o amor ao pecador, você vai testificar de quem é o Senhor Jesus. Quando Naamã, ele chega, e o rei todo embaraçado, porque era pagão, o sírio era pagão, o rei estava pior do que ele. Estava no medo com Israel, mas também não tinha intimidade com Deus. Então quando Eliseu disse, olha, manda ele vir para cá, que aqui em Israel tem profeta, não tem homem de Deus. E quando ele chega lá, Eliseu nem foi me atender. Ele levou uma fortuna. Eu estive olhando, observando, quase que $80 mil. Fosse calcular os presentes que ele levou em ouro, em prata, em verdes. E ele levou tudo isso. E quando chegou, Eliseu disse, não, fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E quando ele falou isso, ele ficou, zangou. Que ele queria que o profeta Eliseu saísse lá, estendesse a mão sobre ele, orasse por ele. E agora não, manda ele mergulhar numa água barrenta, agora a água do Rio Jordão. Lá em Damasco não tinha o Biabana, Farpá, que era de água cristalina. Só que tinha um servo que convenceu ele. Chamou ele até de pai. Meu pai, se pedisse uma coisa difícil, eu não ia fazer. Simplesmente mergulhar 7 vezes tem custo. E ele vai lá, mergulha 7 vezes. Na 7ª vez, diz que ele saiu com a pele restaurada, igual uma pele de uma criança recém-nascida. Aleluia. Quando ele sai das águas curado, ele vai ter com o profeta. E quando chega lá e queria presentear o profeta não quero nem presente. Ô meu pai, é diferente do dia que nós estamos vivendo, né, pai? Que temos curandeiro por aí que eu lhe contar. Antes de dar cura, já quer receber logo, né? Já quer que pague antecipado. E Eliseu disse, não, eu não quero nada disso. Ele disse, mas uma coisa eu peço. Me fala o seguinte, me dê a carga de 2 mulas de areia, de terra aqui de Israel, para me levar lá para Damasco. Para quando for ofertar o sacrifício ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, eu tenho um lugar lá. Agora também eu já peço perdão antecipado, porque eu vou ter que entrar no templo de Deus irmão, acompanhando o rei, verdade, e tem que entrar lá, eu posso até me curvar, mas simplesmente para cumprir o ofício do meu trabalho, porque agora o que eu sigo é o Deus de Israel, aleluia, através de uma língua, através de uma palavra, mudou a história daquele homem, ele foi alcançado, simplesmente pela palavra, se alguém se conhecesse o nome de Deus, lá em Israel. A mensagem foi simples, mas de um poder tamanho, de um poder que alcançou e transformou a vida de um general. Nós podemos ser instrumento nas mãos do Senhor para alcançar vida para o reino de Deus. Eu convido a Deus a colocar em pé. E eu pergunto, tem alguém nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus? Quer fazer uma aliança com o Senhor? A partir de hoje, entregar a vida para o Senhor Jesus, servir a Ele. Aleluia. Glória a Deus. O Deus de Israel continua salvando. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sou ali algumas vezes, muitas vezes eu estava aqui no culto, ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela se encarrega de fazer mudança, de fazer transformação. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite que queira entregar sua vida para Jesus? Aleluia. Então essas irmãs aí acompanhando. Cadê o Nicolas? Vem aqui fazer companhia aqui. Cadê o meu Bruno? Está descansando ali, tá?
ficar ao lado aqui e nós vamos estar orando aqui. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? E deixar Ele cuidar da sua vida, deixar Ele direcionar, deixar Ele guiar seus passos e orientar. E a partir de hoje você tem um nome escrito no livro da vida. Vamos orar? Igreja, estende as mãos para cá, vamos orar. Pedindo a Deus por essa família. Sueli, que mais? Maravilha, Deus. Altíssimo e eterno Deus, o nosso Pai. Pai, Criador dos céus e da terra. Meu Senhor, nós te louvamos nesta noite, por essa família, Pai, que ouviu a Tua palavra. E deu crédito ao perdão seus pecados. Lança nas profundezas do mar. E tu, no nome dela, escreva no livro da vida, Senhor. Purifica com o teu precioso sangue, Senhor. Dando a tua graça e o teu poder sobre a vida dela, Senhor. E abençoa poderosamente, em nome de Jesus. E todo dia, irmão. Amém. Sueli, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Conduza lá para a secretaria tomar os nomes.